paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos de volta com mais um episódio do podcast Entre Irmãos. Esse podcast que talvez você já ouviu alguns, talvez não, você com certeza já ouviu, ou se você é a primeira vez que você veio parar aqui, eu te convido a você curtir e se inscrever no canal. Eu esqueci, pastor, a palavra se inscrever, mas é bom porque é ao vivo. E se inscreva no nosso canal. Nós queremos fazer ao vivo, estamos fazendo gravado porque ainda não temos a quantidade de visualização nem a quantidade de inscrição para que a gente possa liberar o ao vivo no YouTube, tá? Então você que gosta desse projeto, você que tem gostado desse projeto, tem gostado do formato, tem gostado das nossas conversas, não deixe de se inscrever, se inscreva, compartilhe, curta esse vídeo, que aí cada vez mais que você for curtindo, ele vai subindo e mais pessoas o YouTube vai divulgar para mais pessoas ouvir esse podcast, tá bom? Estamos mais uma vez aqui. Hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, pastor Jorge, meu pastor. Fala aí, pastor, um pouquinho, se apresente. Aqui é o pastor Jorge, convidado do pastor Júlio André. Com muita satisfação estou aqui hoje para falar um pouquinho do que eu passei na minha vida. Então, estou aqui pronto para servir a Deus. Está mais aí, pessoal. O pastor Jorge vai estar fazendo uma oração nesse momento para que a gente possa começar esse podcast. A gente sempre começa com uma oração. Se você ainda não reparou, nós estamos literalmente no púlpito. É isso mesmo, esse podcast é no púlpito. Nós conversamos sobre as coisas de Deus, nós conversamos coisas engraçadas, o cotidiano da nossa vida. Deixa eu falar só mais uma coisa antes do pastor fazer a oração. Você que quer nos patrocinar, você que quer divulgar a sua marca neste canal, você fique à vontade. Hoje não vamos ter patrocínio, tá? Nos outros episódios tinha patrocínio, só que hoje nós não temos. Você que quer patrocinar a sua marca, você que quer que a sua marca apareça aqui no nosso podcast, você pode entrar nas nossas redes sociais ou mandar uma mensagem aí mesmo no vídeo, que a gente vai estar sempre lendo todas as mensagens, tá? O editor vai estar colocando aí embaixo um e-mail para vocês entrarem em contato. E para quem está no Spotify vai ser um pouquinho mais difícil, porque não tem como colocar a imagem. Mas no YouTube, no ao vivo, o nosso editor Rafael vai estar fazendo isso aí pra gente, tá bom? O pastor já vai estar começando com uma oração e a gente já vai começar esse momento onde vamos engrandecer o nome do Senhor. Senhor Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor Deus amado, diante da Tua presença, que eu sei que Tu se encontra aqui nesse lugar e se encontra com aqueles que, Pai amado, que estão assistindo, que vão assistir, que Tu possa entrar com providência no lar de cada um. Toma cada vida, Deus amado, que aqui está, cada vida, Senhor, que se encontra agora nesse momento em oração, em espírito. Senhor, abençoa-nos, nos capacita, que tudo que viemos falar que possa ser, Senhor amado, vindo de Ti, que não saia nada de mim, Senhor, mas sim daquilo que eu vivi e daquilo, Senhor, que estou vivendo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pastor, vamos começar. Conta um pouco de como o senhor, como foi a sua conversão. Quando foi esse período em que houve a conversão na sua vida? Conta um pouquinho sobre isso, pastor. Pastor Júlio André, a minha conversão, ela tem uma história. Deus deu uma oportunidade muito longa, porque eu nasci de uma família pobre, uma mãe analfabeta e um pai analfabeto, no qual meu pai era encostado do INSS e ganhava pouco. E nós passávamos fome. Minha mãe era católica porque ela não entendia nada, não sabia o que era religião, só sabia o que era religião, mas não conhecia Deus. Mas toda vez que eu era criança, eu via quando nós passávamos necessidade. E eu morava no quarto andar, ali numa comunidade de Irajá. Então, quando a gente passava necessidade, eu via minha mãe conversando com Deus na janela, no quarto andar, e chorando. E eu ainda me lembro, tem isso na lembrança. Toda vez que a gente estava doente, ela estava na janela ali,
orando a Deus, porque ela não conhecia a verdade, mas conhecia um Deus, sabia que existia um Deus. Mas Deus, Ele atende aqueles que não conhecem Ele verdadeiramente, mas têm um coração direcionado a Ele. Então, minha mãe orava e Deus mandava providência. Nós vivíamos numa casa que tinha as coisas, não era boa. Fogão de querosene, e a gente vivia ali feliz, nós não éramos tristes, era 8 filhos, com meu pai e minha mãe, ainda tinha um primo nosso que morava junto conosco, eram 11 pessoas dentro de um apartamento. Naquela época era muito comum, né? Além dos filhos, as pessoas ainda pegavam primo, pegava para criar, onde literalmente, onde cabe um, cabe dois, três. Perfeitamente. Era esse ditado, né? Meu primo morava conosco, então era 11, um apartamento muito pequeno, e tudo que a gente comia, ele comia e tudo bem. Os vizinhos da portaria gostavam de estar na nossa casa, por nós sermos pobres, mas éramos uma família feliz. Nós éramos felizes demais. E a gente passava, a gente amava nosso pai, amava nossa mãe, os defeitos que meu pai tinha de beber, de não fazer compra para dentro de casa direito. O meu pai tinha mania de, no fim do mês, ele ir no banco receber e passava no mercado, comprava 25 quilos de fubá e 5 quilos de arroz. O arroz acabava em 10 dias e o fubá ia até o final do mês, a gente comia angu, era angu puro, angu com café. Quer dizer, era uma infância, mas a gente éramos felizes. Sabia que meu pai fazia isso para sobrar dinheiro para ele beber, mas eu e meus irmãos éramos muito felizes vivendo dessa forma, porque a gente sabia o plano que Deus tinha lá na frente da nossa vida. Deus chama aqueles que têm um coração puro. E nós não éramos revoltados com o nosso pai. Nós amávamos o nosso pai tanto que ele, quando partiu sem Jesus, mas nós amávamos ele da mesma forma. Mas minha mãe morreu com 86 anos. Mesmo assim, ela morreu com Jesus. O meu irmão, ele era flamenguista, o mais novo dos homens. O mais novo dos homens. Ele começou a caminhar sozinho na presença de Deus. Ele era flamenguista fanático. Mas quando ele se converteu, ele abandonou o Flamengo. E na hora do jogo do Flamengo, 4 horas da tarde, no domingo ele estava na igreja escola dominical, na Assembleia de Deus. Então, ele que me levou para Jesus. Eu tive uma vida muito turbada em relação a relacionamentos, pensando que era feliz no mundo, mas não. Por isso que eu falo muito, toda vez que a gente acorda de manhã e vê o clarear do dia, é uma oportunidade que Deus está dando para que nós venhamos conhecer Ele verdadeiramente. Então, quantas vezes a gente já não ouviu falar, fulano amanheceu morto? É porque quando você amanhece morto e você está na presença de Deus, ali só está matéria, mas Deus te guarda. Então, a gente passávamos necessidade, era uma coisa, mas nós amávamos nosso pai da mesma forma. Mesmo com isso tudo, né, o senhor, como o senhor sempre falou isso, né, que o senhor, mesmo com essa situação, sabendo que seu pai pegava o dinheiro quase todo para beber, né, porque comprava 25 quilos de fubá, 5 quilos de arroz para você ir para uma família de 11 pessoas se alimentar, hoje em dia é algo inconcebível, né? A gente não consegue nem imaginar uma situação dessa. Com tudo caro também no mercado, hoje em dia, um quilo de peito de frango, R$20, o que se pagava R$12, R$13. Não sei na tua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro era isso, mais ou menos. E agora está R$20, R$22, quase R$30. E aí, mesmo com isso tudo, essa situação toda, o senhor ainda amava o seu pai, né? Mesmo assim, amava seus pais e não tinha essa rebeldia como tem hoje em dia, crianças de iPhone e revoltado com a vida. Não era assim, né, pastor? Poxa, era uma vida gostosa. A gente... Até na escola, para a gente ir à escola, tinha merenda, a gente dependia da merenda da escola para se alimentar. E eu era uma criança que eu caçava rã. E eu tive uma infância, com 12 anos, não me lembro a idade, eu fui vaqueiro de uma fazenda, aqui, onde é o Para Pedro, a comunidade, que era uma fazenda ali, e eu fui vaqueiro. E eu me lembro até o nome do dono da fazenda, seu Valdir, até onde ele mora ainda, eu passo de ônibus ali, vejo aquela pedra onde eu sentava, eu largava os gados no lugar e ia almoçar na casa dele. Então, aonde é aquele prédio, conjunto de prédio ali,
em frente ao Mundial, ali era um morro. Eu levava as vacas para pastar ali. E eu era uma criança que passava necessidade. Eu tinha em casa, não ia encontrar comida dentro de casa. E teve uma vez que eu vi uma galinha, não entendia nada dessas coisas de eu vi uma galinha de pé amarrada no meio do mato, e eu levei para casa para a gente comer a galinha. Eu não sabia de onde vinha aquela galinha. Eu andei ali até em casa, com a galinha debaixo do braço, feliz da vida, vou comer galinha hoje. Quando eu cheguei em casa... Galinha com angu. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, isso é da macumba, meu filho, leva isso de volta. Aí eu entendi a inocência. Minha mãe sabia, mas eu não sabia. Eu levei a galinha pensando que a gente ia comer uma galinha e não ia deixar de comer o angu, mas ia comer uma galinha. Eu caçava muita rã, eu era um garoto que eu caçava muita rã, e com 12 anos fui tomar conta desses gados. Quando chegava de tarde, a parte da tarde, o peito da vaca já estava saindo leite, porque era o momento de levar para a vacaria para tirar o leite. E eu estava na hora lá no morro, eu via pingar aquele leite, eu cheio de vontade de comer, sabendo que eu ia chegar em casa e não encontrar nada para comer. Eu era mecânico de vaca, deitava embaixo da vaca e começava a mamar. E era a vaca, me lembro o nome das duas vacas, era a Oncinha e a Geinovo. A Geinovo era uma escura, a Oncinha era toda arranjada, a Oncinha era mansa, mas a Geinovo ainda de vez em quando ainda batia com a pata. Mas eu não deixava de mamar. Olha, eu não sabia que eu estava sendo bem alimentado, um leite puro. Direto da vaca, sabia, literalmente. Porque era necessidade e fome. E eu caçava muita rã, comia muita rã na minha vida. Eu me alimentei muito de mato. A gente fazia comidinha na rua, eu e os garotos, caçava aquele caruru sem espinho, broto de abóbora, que minha mãe ensinou isso tudo, minha mãe era mineira. E eu não passava fome por causa disso. Eu dava um jeito no meio do mato. Comia, o que vinha a gente comia. Achava uma fruta, não sabia se era veneno, mas comia assim mesmo. Era guardava, né? A necessidade, a fome. Então, nós vencemos. Depois eu comecei a trabalhar com 16 anos, tomei conta de gado com 12 anos, ganhava um dinheiro, não me lembro quanto era, porque isso é muitos anos. E depois eu levava almoço para o seu Zé, que ele trabalhava numa empresa lá na Dutra. Eu ia a pé levar almoço para ele, a dona Efigênia, que era a esposa dele, me dava um dinheiro todo mês. Eu levava aquela marmita quentinha na minha mão até... Doido para comer. Eu cheio de fome, pesada, com um pano de prato. Antigamente ela amarrava no pano de prato. E eu levava. Chegava lá, ficava esperando ele acabar de almoçar para entregar a marmita para me trazer. Eu vinha com a marmita, eu balançava para ver se sobrava alguma coisa, só tinha osso dentro da marmita. Olha, irmãos, era muita necessidade. Eu ganhava um dinheirinho todo mês. A minha mãe soube nos criar, porque nenhum de nós demos para um viciado, demos para roubar nada de ninguém. E ganhei dinheiro desde pequeno, ajudando minha mãe. Muitos hoje em dia não fazem isso. Muitos não querem trabalhar porque o pai está acostumando mal, está dando roupa de marca. Roupa de marca, muitos que usaram roupa de marca que eu conheci. Muita pessoa revoltada com o iPhone. Muita pessoa que se diz até socialista. Eu sou socialista e com o iPhone no bolso. Meu irmão, você não sabe o que é passar por necessidade. Eu também, eu sou mais ou menos parecido com vocês. Eu nunca passei fome, eu nunca tive fome. Minha mãe sempre trabalhou, perdi meu pai muito cedo. A minha mãe sempre trabalhou e saía, minha mãe de manhã, 5 horas da manhã, saía para trabalhar. Ela trabalhou em vários trabalhos para não deixar a gente passar fome, mas muita gente passou fome, né, Jorge? E você, inclusive você, né? Você chegou a passar fome, né? Eu passei muita necessidade, irmãos. Eu até esqueci de falar também, de comentar, que saía eu e meu primo, vou dizer onde eu morava, era no IAPI de Irajá, conhecido como Amarelinho, e a gente descia para o IAPC para pedir pão duro. A gente achava que quem morava no IAPC eram pessoas ricas. E eu ia pedir pão duro mesmo, eu e meu primo, levava pão duro para casa, para comer. Isso foi um exemplo de vida. Eu poderia ser um
um ladrão. E muitos dos seus amigos foram, né? Foram, hoje caíram para esse muitos estão caminho, mortos, né? muitos morreram. Muitos pegaram essa situação difícil e tentaram resolver a situação da forma que eles acharam que tinha que resolver, entrando para o crime, entrando para o tráfico. Mas você, graças a Deus, nunca precisou disso, né? Teve uma criação muito boa, né, pastor? Tudo é o jeito da mãe criar. Que toda vez que eu estava conversando com alguém que estava fazendo algo errado, na minha época não existia muito negócio de assalto, só vício, e andavam armados, mas não era fuzil, não existia fuzil. E minha mãe olhava da janela quando via a gente conversando com alguém, que ela sabia, o instinto de mãe é muito importante. Ela gritava lá de cima do quarto da Jorge, sobe. Eu subia na mesma hora, porque ela sabia com quem a gente estava. Algum dos seus irmãos deu para alguma coisa? Graças a Deus, eu tinha mais 2 irmãos homens, tem 5 mulheres, os 2 faleceram, estou eu, mas nós não usamos droga e nunca roubamos ninguém. Fomos criados no meio de pessoas mesmo, de viciados, de bandidos, porque tinha muitas pessoas ali que a mãe não sabiam criar, realmente não sabia, deixava à vontade. E no qual até muitas se alimentavam do dinheiro que eles chegavam em casa e não perguntavam de onde vinha o dinheiro. Mas minha mãe perguntava, aonde você ganhou isso? Aonde? E nós tínhamos que prestar satisfação. E hoje em dia eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque devido a ela morrer bem na presença de Deus, e eu ser hoje em dia um pastor, nunca imaginei de ser um pastor da casa do Senhor, porque quem sabe um plano de Deus, quem sabe é lá na frente. Eu tive muitos livramento na minha vida, porque eu vivi muito tocando por esse mundo afora aí, para o diabo bater palma, né? No qual eu se juntava com outras mulheres, e até mulheres de homens que estavam presos. Então, aqueles saíram da cadeia sabendo que eu tive contato com aquelas mulheres, mas quando Deus tem um propósito, Ele corta o mal antes de chegar na tua vida. Então, quando o rapaz saiu da cadeia, ele estava querendo me pegar, eu sabia. Mas ele morreu logo antes de acontecer isso, porque Deus tinha um plano na minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje. Foi livramento na minha vida. E uma vez também, estava uma briga de um amigo meu no bar, na barraca, né, que antigamente a gente falava barraca, e brigando, o irmão dele chegou, eu falei, tu não vai se juntar não, empurrei ele estava com 22, ele se afastou e deu 2 tiros, só viu um foguinho na minha perna. Mas o pensamento era rápido, eu pensava assim, se ele me acertar vai ser na perna, depois eu pego ele. Mas Deus não deixou o diabo prevalecer, porque não pegou. Isso é um testemunho para que você saiba o plano que Deus tem na nossa vida. Eu não sabia que eu ia estar aqui. Hoje em dia eu vejo que aquilo que aconteceu lá atrás, os livramentos que aconteceu lá atrás, foi tudo um plano de Deus, para que eu hoje estaria aqui. E depois que eu comecei a ser pastor, antes eu orava muito. Meu irmão me levou para uma igreja pequena ali em cima do Justo Pneu, que era da missionária Filomena, que hoje dorme no Senhor. E o meu irmão me levou para lá, mais novo. Foi quando eu conheci Jesus, mas fui pela dor, irmãos, a dor mesmo. Dor de perda, de família, na época, muitos anos. E ali eu comecei a tocar para o Senhor Jesus. Antes o senhor tocava em bar, né? Tocava em... Qual era o nome do grupo? Balancê Samba Show, para o diabo bater palma. Era assim o nome? Era, Balancê Samba Show. Então, aí quem participava? Você e mais quem? Participava eu, meus primos, meu irmão e outros colegas também. Muitos queriam entrar de qualquer jeito no grupo. Mas era só família. A gente tocamos aqui no Atlético de Irajá, no Balancê Samba Show, no Le Palace na Penha. Mas o dinheiro, tudo casados, mas o diabo destruiu a família de muitos que estavam tocando no grupo. Porque a gente não queria saber, eu passava noites fora, não queria saber da esposa em casa, dos filhos, e fazia a vontade do diabo. Mas não sabia, eu não conhecia. Eu via falar de Deus, como Jó, eu só ouvia falar de Deus. Mas hoje eu sei quem é Deus. Hoje eu posso dizer, hoje eu sei quem é Deus. Porque eu tive vários livramentos.
inclusive até de infarto, tive 4 ou 5, já perdi a conta. Aqui na igreja eles me chamam de gato de 7 vidas, mas não é 7 vidas, porque tudo na Bíblia é 7, mergulho, 7 dias, tudo, os 7 é o número da perfeição na palavra de Deus. Eu tive 4 ou 5 infartos. E o último, eu estava no leito, minha esposa conversando comigo, pastora Regiane, que eu conheci ela muitos anos atrás, até então não tinha nada. O pastor Julandé, olha o tamanho dele agora, ele era pequenininho, para vocês verem como tem muitos anos isso. E ali a gente se conhecia, mas não tinha contato nenhum. Mas quando Deus tem um plano para se juntar um casal, não adianta, você pode rodar onde você for. Um dia Deus vai fazer o encontro. Deus vai fazer o encontro. E fez. E ali nós tivemos um encontro, eu tive um encontro com ela, fui ungido a pastor, e uma vez um profeta falou para mim que me via eu de terno, e eu pensei, eu vou ser empresário. Como que eu vou pensar que eu era empresário se eu não sabia fazer nada, não tinha um tostão no bolso? Mas eu imaginava que eu ia ser pastor. Deus sabe lá na frente, irmão, e Deus só usa um profeta para entregar o de Deus para você quando você acha que é impossível. É dessa forma. Deus usou a pastora para dizer, uma faxineira que ia ter um carro, ela botava a chave para ungir todo dia. Olha a fé, eu estou agora falando de fé. Ela botava a chave para orar toda quarta-feira no culto. E uma vez a pastora falou assim, eu estou vendo você com um carro. Olha a fé. Ela recebeu, mesmo faxineira. E hoje está com um carro, né, pastor José? Não sabe quem é, o pastor conhece. Então, eu tive um infarto. No último infarto, eu já estava casado com a pastora Regiane. E no último infarto, tinha um plano de saúde muito bom. Deus faz tudo certo. Depois que eu tive o último infarto, acabou até o plano de saúde. Se eu tivesse outro agora, acabou. Acabou o plano de saúde, acabou o infarto. Acabou o infarto. Se eu tiver outro agora é para morrer, porque não tem mais como ser bem tratado. Mas Deus sabe todas as coisas. Tem mais de 8 anos que eu tive o último infarto. E ali eu estava no leito, minha esposa conversando comigo, não me lembro qual foi o hospital. Aí eu senti uma tonteira. Eu creio que a morte ela dá uma tonteira primeiro, que você não dá tempo de falar para ninguém que está tonto. Todas as vezes foi assim. Eu apaguei ali, foi questão de segundo, não me lembro se foi segundo ou minuto. E eu senti a alma e o espírito sair do meu corpo. Eu levitava. Depois a minha esposa falou, a pastora Regiane, ela falou, que eu levitava e falava em mistério. Eu sentia a alma e o espírito sair do corpo ali, eu lutando. Quando eu pude ver, numa visão, 2 anjos segurando um cada mão minha. É porque Deus fala, a palavra de Deus diz que os anjos vêm buscar os escolhidos do Senhor. E ali eu lutando, quando eles largaram minha mão, eu voltei. E nós, quando nós estamos monitorados no hospital, até para a gente almoçar, nós temos um esforço para sentar. E quando eu estava monitorado, quando eu voltei, o corpo dobrou, eu sentei, a primeira palavra que veio, Jesus, Jesus. E quando eu vi, minha esposa estava sentada assim, distante, e os médicos no aparelho, sem saber o que aconteceu. Ninguém entende. Ninguém pode entender a Deus. Pode ser a medicina maior que for. Eles não sabiam o que aconteceu. Então, foi o último infarto que eu tive. E, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui até hoje. Deus me deu mais uma chance para cuidar da pastora Regiane, que ela hoje está sem uma perna, fazendo a obra, mas eu estou cuidando. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Toda a necessidade que eu passei lá atrás, mas Deus deu vida até hoje. Deus deu vida porque sabia o plano, Ele sabia o plano que tinha na minha vida. Eu não sabia. Mas você também, Deus tem um plano na tua vida. Você não sabe, mas Deus tem um plano na vida de cada um. O que acontecer na tua vida, me perdoa. O que acontecer na tua vida de ruim, não murmure, não se entristeça. É porque Deus tem um plano na tua vida, na obra dele. Ou até mais, você pensa que é pequeno. Às vezes você está sentado na igreja assistindo o culto, Deus tem um chamado na tua vida lindo. Como eu pude saber?
E eu orava em casa, antes de eu casar com a pastora Regiane, mais um detalhe, eu orava em casa na minha mãe, eu pedia um coração novo, eu nunca imaginei que eu tinha problema de coração. Senhor, me dá um coração novo, mas eu pedi um coração novo, pensando que eu era ruim, mas eu não era mal pelo que eu tinha acontecido na minha vida no passado. Eu orava a Deus, me dá um coração, Senhor, me dá um coração novo, me dá um coração, eu orava. E uma época, meu irmão, que me ganhou para Jesus, ele me levou num culto, Poço dos Profetas, ainda me lembro ainda. E a igreja enchia, porque tem muitos que vão atrás de profecia, né? Muitos vivendo como aqueles ossos secos atrás de profecia. Nós devemos ser como aquele que profetizou para os ossos secos se formar. E ali eu fui nessa igreja com ele. Estava lotado, irmãos. Quando eu estava no meio daquele povo, eu estava vestido de roupa de cobrador. E ali Deus usou um pastor para falar: você aí de camisa azul, levanta. Eu levantei. Olha, estou vendo um anjo com uma bandeja e um coração na mão, trocando teu coração hoje. Olha o porquê que o infarto não me levou. Se não fosse Deus trocando esse coração. Eu não sabia que eu tinha problema de coração. Então eu vi, Deus usa o profeta. Deus usa o profeta. O pastor Jorge, como ele já até falou, é gato. Você tem 7 vidas. O pastor Jorge já teve um problema muito sério, né, de coração. Graças ao meu bom Deus, ele tem vivido muito bem, né, pastor? Não tem tido nada. E está trabalhando para a obra. Está trabalhando muito, né, pastor? Como que está a situação, como que está a igreja, como está a situação das igrejas no Brasil? O que o senhor tem achado das igrejas no Brasil? O que o senhor tem achado da nossa igreja, a Igreja de Urbano Muralhas? O que o senhor acha que o inimigo está investindo na igreja? O que o senhor acha que dava para mudar? Fala um pouquinho sobre isso, pastor. O que está havendo nos últimos momentos da igreja na terra, que já está chegando o momento de Senhor Jesus chegar, que nós estamos vendo os sinais, está vendo, o diabo está investindo muito dentro das igrejas, em adultério, em postatar da fé, estão mudando de religiões, porque aqui a gente não somos religião, a gente pregamos Cristo, Jesus na cruz, que se ressuscitou ao 3º dia, que veio para poder, a gente estamos vivendo pela graça. Então, o diabo está investindo muito dentro das igrejas, estão mudando a palavra de Deus. Eu estive conversando com um pastor, não vou citar nome, por questão de ética, e ele falou que o nosso Jesus, o nome, o J é de porco, e aquilo me entristeceu. Eu não quero saber do hebraico. Eu falei para ele, então viva o hebraico, eu vivo a palavra de Deus. Eu falei assim, olha só, quem é que expulsa Jesus quem é que expulsa o diabo quando você fala? Qual o nome que você cita? Ele falou assim, eu falei, não é Jesus? Aí ele ainda contestou, ele falou, tem certeza? Eu falei, tem certeza absoluta. Mas o nome é Yeshua. Ele falando que é Yeshua. Eu falei, é Yeshua sim. Mas quando o anjo aparece para José, dizendo que Maria estava grávida, que ia ter um menino, qual o nome que Deus mandou José dar ao menino? José, não é Jesus? Aí ficou assim. O primeiro nome que Deus manda é o que manda, é Jesus. Emanuel vem depois. Yeshua, tudo bem, mas é Jesus que Deus mandou botar o nome dele de Jesus. Muita confusão, né? O diabo tem colocado tantas heresias, tantas pessoas, né, que se auto-intitulam pastor, tantas pessoas, a gente pode observar isso nas igrejas, a falta de amor também, que tem sido algo, sabe, algo que está... É uma falta de amor ao próximo. A igreja protestante, que sempre representou o amor,
Martim Lutero, quando ele entra, quando ele decide lá fazer a separação da Igreja Católica para a Igreja Protestante, uma das vertentes dele, uma das lutas dele era que o cristão ele tivesse a Bíblia, tanto que ele traduziu para não sei quantas línguas a Bíblia, porque naquela época somente padre podia ter a Bíblia, somente padre. Aí então o padre falava o que ele queria e o povo aceitava, não tinha como contestar, não tinha como a pessoa chegar e falar, não tá certo. Tanto que ele botou a Igreja Católica, colocou inúmeras heresias, purgatório, e aí vai. Inúmeras heresias que nunca teve na Bíblia, e eles colocaram indulgências, colocaram coisas na Bíblia, colocaram, falavam para a pessoa, porque a pessoa não tinha acesso à Bíblia. Então Martim Lutero ele sempre lutou pela liberdade, pelo amor ao próximo, ele sempre lutou para que a gente tivesse a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia no celular, no iPad, dentro de casa. Você encontra a Bíblia de R$5, você encontra a Bíblia de R$300 de estudo, você tem para todos os tipos, e a gente não lê mais a Bíblia, a gente a gente conhece a Bíblia pelo que outras pessoas falam. A gente fala textos bíblicos não por aquilo que a gente leu, mas por aquilo que a gente já ouviu na igreja. Às vezes, textos que nem é bíblico, e a gente está falando como se fosse bíblico. Irmãos, você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Você tem a Bíblia, leia. Você vai conhecer mais de Deus, você vai conhecer Deus de verdade. E o inimigo, ele sabe disso, né? Nas minhas pregações, eu prego, nas minhas pregações eu sempre falo isso. O momento mais especial do culto não é um momento do louvor, não. O momento do louvor é algo especial, sim, que você adora a Deus. Mas o momento mais especial do culto é o momento em que você pega a Bíblia para você falar de Deus, para você conhecer mais de Deus. Porque a palavra ela é capaz de mudar um homem por completo. Só a palavra é capaz disso. Então, igrejas sendo formadas, onde o foco não é a Bíblia mais, igrejas, pastores, supostamente pastores, pregando sem nem abrir a Bíblia. Eu não tenho, como eu não enxergo muito bem, eu uso o telefone na Bíblia, que aí eu consigo aumentar a letra e tal, eu consigo ler melhor e tal, mas aí tem sido assim dentro das igrejas, falta de amor, falta de palavra, e isso está acabando com as igrejas, meu irmão. A gente está vendo pessoas hoje em dia falando que não precisa mais ir para a igreja. Isso por quê? Porque não leram a Bíblia, porque não leem a Bíblia, não conhecem a Deus de verdade, porque quem conhece Deus de verdade, sabe da importância de estar na casa do Senhor. Não é essa igreja aqui que é linda, o púlpito lindo, as cadeiras acolchoadas, não é isso. Não é isso. É de estar unido, estar como um corpo, unido, ceiar, participar da ceia, um ato tão sublime, tão lindo, em que você se lembra do sacrifício da cruz, e você faz parte desse organismo, desse corpo, onde talvez a cabeça é Cristo, talvez você seja um órgão não tão importante, mas você é importante, todos os órgãos são importantes num corpo, Então, irmãos, a igreja tem passado por esses momentos difíceis, mas vamos vencer, pastor? E tá escrito, os últimos dias. Isso tem que acontecer, não adianta. Isso tem que acontecer. Falsos profetas vão aparecer e vão continuar aparecendo. Pessoas deturpando a palavra de Deus, falando heresias, vão continuar aparecendo. Isso é normal. O que nós precisamos estar focados e vivendo a palavra, e conhecendo o que é Jesus. Pastor, eu não sei se é assim contigo. Comigo é assim. Quando você conhece a Bíblia, a pessoa fala uma heresia no púlpito ou pregando, cara, isso chega a doer em mim. Dói meus ouvidos, porque eu sei qual é a verdade, eu conheço a verdade. Então, eu não sou enganado fácil. Não vai vir um pastor tentando me enganar, tentando me engabelar com uma palavra fiada. Não vai conseguir, porque eu conheço. E muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra, estão se perdendo justamente porque não conhecem Jesus, não conhecem o Deus, não conhecem o seu poder. E a igreja tem
está se desfarelando. A igreja, há muito tempo atrás, ela vinha crescendo de uma forma absurda. Hoje o crescimento já não é tão grande. Igrejas como na França estão sendo fechadas. Igreja em países de primeiro mundo já não conseguem mais pregar o evangelho, porque a pessoa não precisa, supostamente, né, não precisa de Deus. Igrejas, lugares de primeiro mundo, não igrejas e mais igrejas se fechando porque não tem mais membros. Então, meu irmão, vá ler a Bíblia, vai conhecer mais de Deus, né, pastor? Não se constrange porque não saber pregar, mas eu falo muito aqui, irmão, se você quer ser um pregador, eu quero ser um pregador igual aquele ali, Deus até faz, mas o mais importante é você viver a Bíblia, ler a Bíblia e viver a Bíblia. Tem muitas pessoas, fazendo teologias, procurando Deus em teologias e em outras coisas, mas eu vejo Deus ali no 1 Coríntios 13. Se você saber pregar e não tiver amor, nada disso importa. E se você tiver dom de profecia e não tiver amor, nada disso importa. E mesmo que você der teu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso importa. É o amor, irmãos. O nome do nosso Deus é amor. Aonde o coração que ele habita, ele conhece o coração, como falou lá, para Samuel. Ele conhece o coração, que é onde está o amor, né, no coração. E você, quando você tem amor por a pessoa, o dom de cura é para aqueles que têm amor. Dom de cura não é para qualquer um. Tem momento que a minha esposa está com a dor, ela pede para orar. Essa semana mesmo ela estava com a dor nas costas, e eu, para honra e glória do Senhor, eu comecei a orar. E geralmente, quando eu oro para passar a dor, Deus anestesia ela dorme, quando acorda boa. Mas é o amor. O amor de uma mãe é tão grande que, se ela orar por um filho, Deus atende rápido. Mas é filho que às vezes não quer ouvir a mãe. A mãe faz de tudo para o filho ser uma coisa, mas o diabo cega. Cega, mas ele ainda está debaixo, tem vida, tem chance. Acorda de manhã, abre os olhos e vê o clarear, Deus está dando chance aos nossos filhos, nossos netos, e assim vai. Entendeu? Então, tem minhas filhas, que eu oro pelas minhas filhas, a mais velha está na presença de Deus, a do meio ama o evangelho, mas não está indo, a mais nova já está indo. Então, a gente tem que lutar pela nossa família. Por quê? No dilúvio, Noé era justo, a Bíblia diz que só Noé era justo. E aqui foi 120 anos para construir uma arca. Aquele povo teve oportunidade para ouvir o que Noé estava falando, que Deus falou que ia mandar um dilúvio. Mas a Bíblia diz que justo era Noé. Mas quem entra? Esse cara é rindo, escarnecendo de Noé. Mas quem é que entra na arca? Noé e a família. A família é importante, Deus vê isso. O justo era Noé, mas entrou a família. Aí Deus fechou a arca por fora. Por quê? Se fecha por dentro, Noé ia ter uma compaixão naquele povo e ia abrir para entrar. Mas Deus, quando tem um chamado, é assim. Deus, quando tem um chamado, é assim. O justo, a família, não vai se perder. Vamos orar por isso. Pastor, quando o senhor era mecânico de vaca, né, como o senhor falou, quando o senhor era mecânico de vaca, conta assim, o senhor já comeu de tudo, né? Todos os bichos, eu acho que o único bicho que tu não comeu foi qual, pastor? Olha, o único bicho que eu comi e não gostei, foi carne de coelho e de pato. Mas carne de cobra eu gostei, mussum eu gostei. Rã, então eu comi umas 2.000, nem me lembro, mas deve ser umas 3.000 que eu comi na minha vida. Gambá é a melhor carne que eu comi até hoje. Diz que gambá tem uma catinga de barulho. Ela tem uma glândula. Tem que tirar aquela glândula para matar. Então eu comi gambá, gostei. Fazia aquele bandejão assim, sentava e comia, chegava lá meu osso. É assim, a gente viu. A infância, antigamente, é diferente de hoje. Então a gente tinha uma brincadeira mais suave. A gente tinha uma brincadeira de polícia e ladrão. Hoje em dia não tem mais brincadeira de polícia e ladrão. Se você correr brincando de polícia e ladrão, você vai levar tiro da polícia. Então, a inocência de antigamente, hoje em dia não tem mais.
Vai mudando, para ver como é que o final dos tempos está chegando, que está mudando tudo. Criança com 2 anos já está falando, já está... A minha neta com 9 meses está rindo, já está falando papá. Olha, antigamente a criança não nascia de olho aberto. E hoje em dia está nascendo de olho aberto, já está falando papai e mamãe, já sai com a cabeça de fora, falando, me tira logo daqui. É assim que está. É o último momento da igreja na terra. Vamos orar por nossa família, vamos falar de Jesus. Aqueles que já conhecem a palavra, eu já acho que já é falta de sensibilidade espiritual. Quem tem sensibilidade espiritual não fica no mundo, não, gente. Quem conhece a palavra não fica, não. Qualquer louvor toca dentro. O louvor é um ministério que não vai terminar. O dom de palavra vai terminar, o dom da profecia vai terminar, mas o louvor continua. Então, é o louvor que sensibiliza. Tem gente que vem para a igreja e chora por causa de um louvor, mas é emoção. Quando sai daqui, continua fazendo a mesma coisa. Essa minha filha mais nova chorava, graças a Deus está indo na igreja. Então, eu também era assim antigamente, por causa da dor, né? De perda. Então, eu chorava quando ouvia um louvor. Mas depois aí, caía na manguaça. Mas mesmo assim, Deus me deu chance. Deus me deu oportunidade. E hoje eu estou aqui. Olha, a carne de gambá é a melhor. Quem nunca comeu, irmão. Hoje eu acho que não pode, pastor. Hoje eu acho que não pode, não, acho que é proibido. Não, porque é lei da sobrevivência. Você matar para comer... Na selva eu acho que pode, não, agora na sociedade eu acho agora que... não, agora tem como é que se diz? Ibama. Ibama, isso, ali na Petrobras, tem jacaré aberto, ninguém pode pegar. Não pode. Onde eu trabalhei lá, Você já comeu jacaré? Já comi. Comi a parte do rabo, que tem carne pra caramba. É mesmo. Então, é um momento que a gente tem na vida que a gente não tem noção do que vai acontecer mais lá na frente. E hoje, eu gostava de comer chouriço. Diz que o chouriço é filho da tripa do porco, que leva torcinho, sangue. Hoje em dia, agora eu sei que não podemos comer sangue. Que o sangue do cordeiro nos lavou de todo o pecado, de toda a ignorância. Quando a gente faz por ignorância, o Senhor nos perdoa. Mas agora que eu sei, eu não vou fazer. Então, irmãos, a gente está aqui, nesse momento, é para a honra e glória do Senhor, não é para a minha glória, não é para a glória do pastor Júlio André. Quando eu tive o infarto, a cardiologista falou para mim assim, eu perguntei a ela, vem cá, eu louvo a Deus, eu canto na igreja e toco. Ela falou, você não vai poder cantar e nem tocar. Tem mais de 8 anos, irmãos, e eu venho louvando e tocando e nunca aconteceu nada. E Deus me dá capacidade, que a honra é para Ele, não é para mim, de cantar louvores altos, de tom alto. Então, eu vejo que a medicina fala, mas Deus fala outra coisa. A sua vida literalmente está na mão de Deus, né, pastor? Com certeza. Literalmente está na mão de Deus. O senhor é pastor, né, junto com a minha mãe, pastora Regiane. Já falamos um pouco sobre as dificuldades. E como foi o que vocês se encontraram? Você é a pastora. Conta aí pra gente um pouquinho da história de como vocês se encontraram. Bom, como eu falei, né, a gente nos encontramos, o pastor Júlio André está aí igual Golias convertido. Ele era pequenininho. Vocês viram os anos que eu conheço a minha esposa. Mas eu não tinha nada por ela, não. Quem tinha amigo era da igrejinha, era pequena. E quando ela tinha oportunidade de louvar, eu tocava violão, que Deus me deu esse dom de pegar assim de ouvido. Não sou músico, não sei tocar direito, mas Deus me deu esse dom. Autodidata. Impressionante. Cara, pode vir qualquer pessoa aqui na igreja e cantar aqui sem nada. O pastor Jorge, ele vai pegar o tom em segundos. Ele vai pegar o tom da pessoa e vai começar a tocar. É Deus, né? É Deus, é Deus. E a mãe do pastor... vamos fazer o seguinte, hoje... O senhor vai cantar para o pessoal do podcast uma música, aquela música do Senhor que Deus te deu, vai tocar no violão, vai cantar hoje para vocês, tá, pessoal? Eu tive essa honra hoje, mas está registrado, hein, irmãos? Porque Deus não deixa a gente... Mas Deus me deu essa letra.
entendeu? Um ritmo diferente. Lá no mundo eu tocava esse ritmo, mas o ritmo é de Deus. A letra que você não deve ser a mesma coisa. Então, eu fiz esse louvor com esse ritmo e eu botei só a palavra de Deus. Tem um pedaço do Vale dos Ossos Secos, tem um pedaço de Davi, tem um pedaço de Deuteronômio 32, 39, que fala: eu mato teu filho, eu faço viver e não há quem tira das minhas mãos. Tem esse pedaço. Então, eu coloquei ali. Deus me deu na hora. Foi na hora, não foi escrevendo, não. Foi na hora. Meu irmão que faleceu, o mais velho, ele tocava cavaquinho, chegava lá em casa com o tantã e o cavaquinho. Eu pegava o tantã e o cavaquinho, na hora eu fazia. Então, eu fiz louvor. Esses 2 louvores que eu fiz foi na inspiração de Deus. Porque eu não escrevi, gravei tudo sem escrever. E até hoje a igreja toda é back vocal de Jesus. Minha mãe é back vocal do pastor Jorge. Pastor, então, no final do podcast, ele vai estar cantando no violão aqui pra gente, cantando o hino que Deus deu pra ele, tá, pastor? Fala aí um pouquinho, pastor, de como o senhor conheceu a pastora Regiane. Quem está querendo que eu fale é o filho dela, pastor Júlio André. Então, nós conhecemos há muitos anos numa igrejinha, ela era... as crianças pequenas, mas ela tinha uns 140 quilos, mais ou menos. Eu nunca olhei, eu tinha uma namorada na época, depois separei da namorada, e fiquei na igreja, continuei na igreja, mas nunca olhei para ela com interesse, não, porque eu nunca gostei de ninguém fora. Então, na época, né? Passou anos, fui trabalhar de segurança no bairro Araújo, vizinho de onde ela mora. 4 anos trabalhando de segurança ali. E eu nunca vi a minha esposa lá dentro do bairro Araújo. Mas teve um dia que eu estava no orelhão, falei, eu vou dobrar. Ela ouviu a minha voz e me chamou, Jorge. Eu olhei assim, eu falei assim, caramba, tá magrinha. E ela estava com um rapaz do lado que tinha ido pedir ela para namorar no bairro, mas ela já tinha dito que não. Aí eu cheguei e falei assim, olha, a minha irmã abriu uma igreja. Eu ainda brinquei com ela, você é a Régia mesmo? Aí, me deixou o telefone comigo, olha só a estratégia, irmãos. Aí me deu o telefone. Demorei uns 15 dias para ligar para ela. Mas eu vi, quando ela saiu, eu vi, pô, tá magrinha mesmo. Mas estava magrinha mesmo. Então, parei 5 dias sem ligar. Ela conhece minha irmã, ela tem muita gratidão pela minha irmã, que minha irmã ajudou muito ela quando foi morar lá na Amarelinha. Então, eu estava dormindo na minha mãe, trabalhava à noite, a minha irmã estava lá e falou assim, ô Jorge, nunca mais eu vi a Régia. E você? Eu falei, eu tenho um telefone, eu encontrei com ela. Ela pediu o telefone e ligou para ela. Aí ligou para ela, eu estava deitado, aí ela disse que eu pedi para falar com ela. Irmãos, foi ela que pediu para falar comigo. A minha irmã conversando com ela, ela falou, cadê o Jorge? Está aí? Daí falei com ela. Aí eu vi o interesse dela, né? Eu falei para ela assim, pô, vamos se encontrar sábado? Eu vi que ela já estava magra. Eu falei, agora é que é o ataque, né? Irmãos, aí ela disse, bom, aonde? Aí eu marquei num lugar que é muito raro isso. É do que especial, né? Muito especial. Eu marquei na Praça do Cemitério de Irajá. Estava cheio de velhos jogando dominó lá naquelas mesas. Nós tínhamos uma mesa vazia, para gente sentamos ali. Ela magra, estava magra, não estava no porte legal. E tinha uma padaria em frente. E eu não vou convidar ela para comer nada, porque eu estou gostando dela magra daquele jeito, não vou pagar nada, né? Essa é boa, tem que ouvir isso. Ela hoje diz que eu não paguei nada para ela, mas eu falo, vou pagar para quê? Se quando ela tinha 140 quilos, eu não olhava com interesse. E agora que ela está magra, eu vou querer que ela volte ao peso normal? Não. Aí ali nós marcamos, ali começamos, mas ela estava doida para casar, né, irmão? Estava viúva há um tempo. Aí ela marcou logo na casa dela para me conhecer o pai dela. Marcou na terça-feira, um almoço na casa dela. Aí fui almoçar, conversei com o seu Júlio, já está com o senhor também,
meu sogrão, amava muito ele. E ele também estava doido para casar, né? Queria dispensar a filha logo para poder casar. E queria ir para Natal para casar com a tia dela. Aí, na hora que eu entrei, ela me apresentou, ele apertou minha mão e falou assim, pode casar, pode casar. Ele já estava doido para se ver livre. Assim, tão rápido? Foi rápido. E eu falei assim, eu fiquei assim, eu falei, tá bom. Aí almoçamos e tal, falei com ele que estava namorando ela e tal. Mas, e ela falava assim, Jorge, tem que botar o papel para correr, que você você está divorciado, você está desquitado e não é divorciado. Que a mãe das minhas filhas tinha tirado o nome só. Aí eu falei assim, ó, tem um cara lá em cima do Amarelinho que tem um apelido de papel, eu vou dar uns tiros para o alto, vou fazer esse papel correr. É assim que tu quer que eu faça o papel correr? Ela estava doida para casar, irmão. Mas Deus tinha um propósito na minha vida como pastor, por isso que me botou com ela. Que ela tem chamado de pastora desde os 13 anos, que aqui não existia pastora, só nos Estados Unidos. Desde os 13 anos, Deus tinha chamado ela como pastora. Então, Deus me uniu a ela. Ela tinha 2 pernas. Há 7 anos atrás, ela já tinha uma visão que não tinha perna. Então, ela tinha 2 pernas quando eu comecei a namorar com ela. Irmãos, quando Deus... Olha, não adianta. Tu acha que se eu fosse aquele franzininho, magrinho, Deus ia botar eu na fita dela? Sabendo que mais na frente ela ia perder uma perna e ia precisar de ajuda? E foi assim. Ela foi para o hospital, não tinha marca nenhuma na perna, a gente ia para a igreja junto, e ela foi para o hospital, estava noivo com ela, para vocês verem, né, irmãos? Fiquei noivo com 2 pernas, casei com uma perna. Mas eu vejo uma coisa nela. Estou falando aqui da minha vida, que nós 2 somos uma só carne. Eu costumo dizer isso. Tem 3 estágios para um casal. Satanás, o alvo de Satanás é a família. Mas tem 3 estágios para o casal vencer, juntos. O primeiro estágio, Satanás vai tentar destruir. A primeira é uma só carne. Você quando vai no altar, e o pastor fala, vocês são uma só carne. E vocês vão para casa. Vocês vão ter ataque de Satanás para destruir a vida de vocês numa só carne. Mas vocês vão lutar com Cristo, mas com Cristo. E vocês vão vencer uma só carne. Quando vocês chegar numa só gordura, porque já engordaram juntos os 2, e vocês estão vencendo Satanás, ataque de Satanás. Mas ele vai continuar atacando numa só gordura, para destruir. Mas vocês vão continuar em Cristo para vencer. E vai. Aí quando vocês chegarem numa só pelanca, ficar velhos os 2, aí vocês venceram, Satanás não tem mais prazer de separar. Só a morte. Vocês estão em qual estágio agora? Eu já estou numa só pelanca. Numa só pelanca. Ela ainda está numa só gordura, que ela engordou um pouquinho, né? Que ela ainda está bonita, está jovem ainda. A pastora vai te matar. É 10 anos mais nova do que eu. Está bonita ainda. Eu não, estou com essa idade, mas estamos aí, Você está numa só pelanca e eu estou numa só pelanca, estou numa só gordura. Então, mas eu já falei para ela emagrecer, porque eu tenho que pegar... Eu sou a balança dela, irmão. Para subir aqui no altar, eu tenho que levantar ela, igual uma empilhadeira. Botar debaixo dos 2 sovacos dela e levantar. Eu já falei, você está engordando, hein? Ela não gosta que fala isso. Eu vou parar de dar comida a você demais. Já acho que é eu acho que nenhuma mulher gosta disso já. O atravessador de comida sou eu. Eu que sou atravessador. Ela não gosta que eu fale nenhuma isso. Mulher gosta de ser chamada de não gorda. Não gosta. Eu acho que não. Mas você que cuida dela, né? Hoje, eu cuido dela, gente. Tá, eu fico preocupado. Estão todos casados, eu, né? E meus irmãos, os seus filhos também todos casados. Tá, graças aí estão morando Deus. Vocês 2. Como que tá a casa? Como que é feita a as casa, coisas? graças a Deus, está limpinha, porque teve uma visita essa semana lá, que andaram fazendo uma limpeza, jogando uns papelzinhos no chão, jogando pão. Será eu pensei que era terrápeo. Essa visita.
É o João e o Marco, o filho do Júlio André, pastor Júlio André. Meus filhos só olham, quando eles vão lá pra casa da minha mãe. Eu vou pro quarto e me tranco, irmãos. É o furacão, filho. Furacão, Olha, Katrina chega lá. Mas pelo menos ele leva para ver, para a avó ver. Isso aí os filhos têm que fazer. Levar para a avó ver. Entendeu? E ela fica feliz com isso. Ela começou a tentar fazer a limpeza, mas eu não gosto de ver isso. Aí fui. Sai daí, deixa eu fazer isso. Limpei, fico com pena. Meu coração. É por isso que Deus me colocou na vida dela, irmãos. Porque se Deus colocasse um homem com um coração diferente, já não estaria com ela há muito tempo, desde o momento que eu fiquei noivo com ela, com 2 pernas, e ela amputou uma, eu noivo. Eu poderia ter abandonado ela, mas quem muda o caráter é o Espírito Santo de Deus, né? É o que muda o caráter. Tem muitos homens aí largando uma esposa porque está no início de um câncer. Teve uma aqui com 26 anos, câncer de mama, o marido separou. Ela morreu com 26 anos, mas eu acho que mais por causa que agravou, por causa da separação. Mas eu não Falta continuei. de amor, né? Falta de amor, gente. É o que eu digo, amor. Então, a gente estamos aí fazendo a obra e ela usa aquele braço com pena, andando no andador para lá e para cá. Ela chegou a usar prótese. Olha, ficou feliz, disse que ia pagar almoço na churrascaria depois que começar a andar de prótese. E eu ia com ela, fez todos os procedimentos e trouxe a prótese para casa. E a gente estava numa igreja que ela era líder de oração, no qual teve um chá de bebê, ela foi de prótese. Chá de bebê não, chá de casais. E ela foi de prótese. E ela toda feliz foi, andador, né, cara? Estava treinando. Aí chegou lá, sentou e a toalha da mesa cobria a perna da gente. Aí ela falou assim, poxa, Jorge, está doendo minha perna. Eu falei, tira logo essa prótese. Olha, irmãos, todos na igreja viu ela entrar com a prótese e uma perna, 2, né? Aí tá bom. Daqui a pouco, quando acabou o chá de casais, vamos orar, vamos levantar. Aí ela ficou sentada, eu levantei, todo mundo com o olho fechado. Quando acabou de orar, o pastor acabou de orar, todo mundo abriu o olho, viu eu com uma perna no ombro e ela com uma perna só. Até hoje não teve condições de usar a prótese. Me entristece isso, porque ela tem medo. E aquele braço dela, qualquer dia, ela vai perder as forças. Ela já está ficando já está velha, ficando, né? pô. Já está aquela dor quase na mão chegando dela. a 60 anos, né? É complicado. Falar 60 para ela que ela fica... Ela não gosta. Não fica feliz, não. Eu falo para ela, tem 60. É muito bom, cara, a gente ter exemplos de casais que se amam de verdade. A gente aí. tem, eu e meus irmãos, a gente tem exemplos de casa. O Jorge e a minha mãe... Tem as brigas, é claro, todo casal briga, isso aí chegar aqui e falar para vocês que eles não brigam é mentira, tem discordância, tem briga, mas tem muito amor também, tem muito amor, tem muita compreensão. Conta aí uma história engraçada sua, pastor, com a minha mãe, alguma história assim que você... Tem muitas, né? Alguma assim que você possa contar que ela não fique com tanta raiva de você. Eu vou contar uma experiência. A pastora Regiane, minha esposa, ela fazia um processo de libertação com 3 moças na sala. Eu não estava porque ela com as meninas. Aí chegamos da igreja, ela ficou com as 2 lá na sala. E eu fui dormir. Eu dormi sozinho e ela ficava quase a noite toda, tá, irmão? Isso é a obra de Deus. Então, teve um momento de madrugada que eu senti encostar no meu joelho, eu deito na beirada, né? Eu senti encostar no meu joelho, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Sai, diabo. Aí cobri a cabeça. Daqui a pouco senti de novo esbarrar no meu joelho. Eu falei, Jesus, me cobre com o teu sangue. Esse diabo tem que sair daqui. A terceira vez, irmão, eu escutei balançar a porta do guarda-roupa. Eu falei, está repreendido. Eu já ia dar Eu levantei, ela estava sentada perto de mim, orando de madrugada. E eu pensando que era o diabo que estava encostando no meu joelho. Perdoe. Mas, olha, foi uma experiência muito... E outra experiência também, fui levar lá na clínica da família. E ela foi tomar vacina. Ela é dessas.
Vamos lá na frente que eu tenho que resolver isso. Eu falei, não adianta ir lá, não adianta. É teimosa. Aí foi. Não, me perdoe, minto. Ela quebrou os 3 dedos do pé, de uma perna que ela tem, e engessou. E ela foi tirar o gesso. Chegamos 11 horas da manhã no PAN de Irajá, para tirar o gesso. Quando chegamos lá, tinha para mais de 40 pessoas idosas, com braço engessado. O negócio que minha mãe existe uma coisa na minha mãe que ela não fica em fila. Simplesmente pode ser a pessoa mais idosa do mundo, minha mãe não fica em fila. Minha mãe não fica em fila. Eu já passei muita vergonha com isso, de ela chegar assim e ela falar assim, moço, eu tô sentado sou deficiente, tá? Assim, eu vou passar na frente. É assim, ela nem pergunta, posso passar na frente? Não. Ela já fala, eu vou passar na frente, tá? Eu sou deficiente. É assim, minha mãe é assim. Talvez você já tenha encontrado ela alguma vez assim na rua. Esse é o chamado, né? Ela tem ousadia, ela chega em qualquer lugar, ela já pede de longe, já pergunta de longe sem dar bom dia nem boa noite, ela é desse jeito. E eu fico atrás do carro e falo assim, bom dia. Ela chegou para tirar o gesso 11 horas da manhã, tinha gente desde 4 horas da manhã lá esperando. Eu cheguei com a cadeira empurrando ela, quando ela abriu a boca, eu já saí e fui lá para baixo. Ela falou assim, olha, vocês estão vendo, né? Eu tenho uma perna só. Quem é o primeiro aí? Eu posso entrar na tua frente? Todo mundo com a cara feia, desde 5 horas da manhã na rua. E nós chegamos 11 horas. Não é que ela conseguiu entrar na frente? Não existe a possibilidade de não conseguir, filho. Não existe. Com a minha mãe, não existe, de verdade. Dei no pé, eu sou assim. Quando eu chego com ela, que ela abre a boca, eu já saio de perto. Eu dou vontade de falar assim, não é minha esposa não, hein? Ela é ousada, ela tem ousadia. Mas Deus chama esses. Eu já sou diferente. Por exemplo, teve uma vez que antigamente não tinha aplicativo, era táxi só amarelo. E nós pegávamos táxi amarelo para vir para a igreja. E ela tinha a mania de botar 5 pessoas dentro do carro. E ela brigou com o motorista uma vez, que o motorista não quis levar. E o motorista acabou levando. Aí teve uma vez que ela pediu táxi. Não, pediu não. Fui lá na frente pedir, parou um táxi. Aí fui lá, moço, dá para entrar aqui? Aí o motorista de táxi falou assim, vem cá, é uma pastora? Eu falei, é minha esposa. Não, vou levar ela não. Foi embora o carro. Ela não esqueceu o que ela tinha feito. Mas, olha, pastor Jorge, eu vou sair um pouco do assunto, mas é até bom falar isso. Gente, tudo onde tem tudo onde tem só um produto, a monopolia, não dá certo, cara. Cara, antigamente, o Jorge falou um negócio que eu me lembrei. Antigamente era uma dificuldade para se pegar táxi. Os taxistas escolhiam quem pegava e quem não pegava. Simplesmente. A gente fazia sinal, o cara vazio, o cara simplesmente não queria. Muitas vezes negou a gente, né? Aí agora veio o Uber, que deu trabalho para muitas pessoas e tal, e aí fica essa briga. Agora, você pode reparar uma coisa, de vez em quando a gente ainda pega táxi. O serviço do táxi melhorou muito. Por quê? Porque agora tem um concorrente. Entendeu? Gente, vamos tirar isso da nossa cabeça de monopolia. Não pode ter, nada tem que ter um monopólio, nada. Tudo tem que ter um concorrente. E aí os preços antigamente para a gente pegar táxi para vir aqui era quanto? 15, 25 reais. Agora paga 12, 11 reais. Entendeu? Tudo porque tem um concorrente direto e aí o concorrente faz abaixar o preço. Entendeu? Então é melhoria para nós. Aí tem essa briga aí na internet. Agora já diminuiu muito, né? Mas antigamente tinha uma briga aí. Não pegue Uber. Não pegue isso, irmãos. Tire isso da sua cabeça. Tudo onde tem um monopólio, tudo que tem um monopólio, a gente fica refém, a gente se torna refém. A gente vive numa sociedade capitalista, onde a gente tem o direito de escolher entre andar de táxi ou andar de Uber. Isso é bom, os preços diminuem, abre emprego para outras pessoas. Eu tenho um irmão que é Uber hoje, entendeu? Abre oportunidade de emprego para pessoas. Gente,
E o senhor lembrou uma coisa muito boa. A gente tinha vezes que a gente chegava à tarde e a gente saía mais antes de casa, né, Jorge? A gente saía que horas? Era 6 horas, né? 6 horas. 6 horas para começar o perto, culto, hein, 7h30. A gente saía 6 horas por quê? Porque ficava meia hora, 40 minutos, às vezes 50 minutos para pegar um táxi para vir. Entendeu? E tinha que ir lá fora pegar o táxi, entendeu? Hoje em dia vai parar na porta. Agora é muito fácil. Agora você pega o celular, pede. Se você quiser um táxi, tem o aplicativo de táxi. Se você quiser o 99, tem. Se você quiser o Uber, também tem. E todo mundo está trabalhando. E o cidadão do bem, que somos nós, que a gente usa o serviço, temos um serviço muito mais em conta hoje em dia, né, Jorge? É verdade. Infelizmente, tem muitos motoristas de táxi que hoje em dia não está ganhando muito dinheiro por causa desses aplicativos que estão vendo aí. Então, muitos aí depressivos, muitos porque pagaram aquela autonomia que é caríssima de um táxi. Eu, inclusive, tinha aqui até um irmão Elton, daqui, ele ajudava a filha com o táxi antigamente e não estava podendo ajudar. Acabou, então ele ficou doente. Mas eles tinham que ver isso, que um dia ia mudar. Um dia ia mudar. Tudo está mudando, gente. Tudo está mudando. Até agora tem mercado de vários nomes agora, tem mercado. Todo lugar tem, açougue. Até os açougues acabou, porque o mercado agora está cheio de carne vendendo barato. Vende tudo agora. Tá Vende tudo, Está muito cara a carne. É isso aí, já. É isso aí. E aí, o que aconteceu? Você ficou lá fora pegando... E o cara falou que não ia... Falou, não, aquela pastora. Eu falei, é minha esposa. Não, vou levar ela não. Porque aí ela insistiu dele levar 5 pessoas. Minha mãe é minha esposa. Minha mãe Eu amo minha esposa. É uma benção, Olha, Te amo, mãe. O diabo já tentou várias vezes destruir-nos. Já brigamos, veio até de ir embora, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, na mesma hora Deus fala no teu coração, não. Então, pessoal, tivemos essa conversa bem legal. Pastor Jorge, muito obrigado. A gente conversamos de tudo. É uma conversa literalmente. Espero que você tenha rido aí na sua casa. Se você está passando por um momento de depressão, se você está passando por algum problema, irmãos, vá para a casa do Senhor e sorria mais, ria mais. Seja mais feliz, entendeu? Ache mais graça na vida. A vida é muito boa. A gente não é desse mundo, como foi escrito, escrito na palavra de Deus, que Jesus falando, né, que nós somos desse mundo. Só que a gente vive no mundo. Nós estamos aqui de passagem, sim. A nossa morada não é aqui. Sim, verdade. Nós não aqui não é a nossa morada final. Nossa morada final nos céus com Cristo. Mas viva mais a vida, tenha experiências, sorria mais, entendeu? Às vezes, pessoas... eu sei que é difícil passar por depressão, passar por esses problemas. Eu já tive uma síndrome do pânico, eu já até falei sobre isso nos outros episódios. Se você não viu todos, nós já temos episódios aqui em cima. Tá aqui, o editor vai colocar aqui um vídeo antes, um podcast antes, e aí você vai poder clicar aqui e ver os outros podcasts, tá bom, pessoal? Obrigado, pastor Jorge. Muito obrigado. O pastor Jorge sempre contagiou a gente com a sua alegria, sempre foi uma pessoa muito alegre, ele é uma pessoa muito alegre, e a gente vem vivendo assim, estamos lutando, na igreja não é fácil, né, pastor? Muito levante, muita ingratidão. Quem é pastor sabe como é a ingratidão, né, pastor? Muita ingratidão. A pastora mesmo estava contando aí desse testemunho dessas 3 meninas que a pastora ficava a madrugada toda. Uma dessas pessoas saiu muito, sabe, causou uma dor muito grande. Então, infelizmente a gente está vivendo no último tempo da igreja, no último tempo do povo de Deus aqui na terra. Vamos vigiar. A última coisa que eu tenho para falar.
Não use o seu Facebook, seja qual for sua rede social, para falar mal de pastor. Se você está vindo aqui para ouvir a gente falando mal de fulano de tal, ciclano, irmão, você está perdendo o seu tempo. A gente não está aqui para falar mal de pastor, de igreja, a gente não está aqui para falar mal de ninguém. A gente está aqui para somar no reino, para fazer o reino crescer, para fazer o reino maior do que ele já é, de ser uma ferramenta na mão de Deus. A gente está aqui para isso, a gente não está aqui, então não use as suas redes sociais para ficar falando mal de pastor, fulano de tal, ciclano. Meu irmão, mude isso. Mude isso. Eu estava até falando isso em uma pregação agora há pouco tempo sobre isso. Você não vê outras pessoas de outra religião falando mal das outras religiões. Não vê. Aí tem uma porção de cristão falando: fulano de tal é safado. Fulano de tal é fulano de tal é isso, aquilo. Irmãos, vamos viver o evangelho de verdade. Se esse pastor é safado, deixa de ser. Deus vai cobrar ele nos últimos dias. Ele vai chegar para Deus e Deus vai falar para ele: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Eu não quero ser chamado assim por Deus, eu não quero ouvir isso de Deus. E se esse cara está fazendo isso, ele que vai pagar o alto preço, não vai ser a gente, não vai ser... Então, irmãos, vamos deixar de usar a nossa ferramenta, a nossa rede social para falar mal de pastor, vamos falar melhor do reino, vamos pregar o evangelho. Bota um texto, em vez de falar mal de um pastor, coloca um texto bíblico no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, coloca um texto bíblico. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai te usar, porque hoje em dia é tudo rede social. Se você quer gastar o seu tempo para falar mal de pastor, não faça isso, meu irmão. Não faça isso, amém? Pastor, muito obrigado. Dá suas últimas considerações aí. Manda um abraço aí para a pastora não ficar tão chateada contigo. Manda um beijo aí para ela e se declara aí para a pastora. E muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, te dê vida. E fala aí, pastor, dá suas últimas... O que eu tenho que falar agora é que o que eu falei do meu passado, sobre passar necessidade, se você está passando por esse momento agora, não se preocupa não, que Deus tem um plano na tua vida mais na frente. Não se preocupa. Quando você abrir os olhos de manhã, agradeça a Deus. Procura um lugar para você congregar. E eu agradeço esse momento que nós estamos aqui. Não é para a honra de ninguém, é para a honra do nosso Deus. E minha esposa, te amo. Mesmo você engordou de novo, mas mesmo assim eu te amo. Porque eu já comecei a te amar magra, agora o amor continuou. Mas eu te amo assim mesmo, tá, minha lourinha, gordinha? Te amo, gordinha. Eu não aguento, não. Te matar, filhão. É nordestina da braba. Ela é nordestina sangue. Eu sou carioca. Ela diz que eu sou nordestino, mas eu sou carioca. Pô, carioca com nordestino não é mole, não, gente. Mas ela é uma benção, uma benção. Eu vejo que ela nunca murmurou em relação a perder a perna. Sempre foi aquela... Por isso que muitas pessoas não tiveram compaixão, porque via ela de uma forma como se ela tivesse perna. Tem pessoas que vê ela como se tivesse pelo jeito dela. Eu mesmo posso te falar isso. Não eu tem mesmo. compaixão. Minha mãe não eu sei que ela tem momentos de... Mas ela nunca demonstrou. Nunca demonstrou assim, sabe, fraqueza. Nunca. As pessoas, quando ela perdia a perna, ia chorando e ela consolava, para tu ver como que minha mãe é forte. E ela ia consolando as pessoas. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Amém. Faça uma oração agora para a gente terminar esse período. E eu agradeço a todos vocês. Curta, compartilha, meu irmão. Compartilha esse canal. É um canal que a gente está fazendo com o maior carinho. A gente está fazendo tudo para a honra e glória do Senhor. Curta, compartilha, comenta aqui nesse vídeo e que Deus te abençoe. Pastor Jorge vai estar orando e a gente vai estar louvando o teu hino, pastor. Antes da gente estar indo,
para terminar. E Para que quem vocês- tá no Spotify, esse hino vai estar, tá? Esse hino vai estar no Spotify dessa vez, tá? A gente vai botar só o hino no Spotify e o pastor cantando também, tá bom, pessoal? Fiquem na paz do Senhor, o pastor vai estar orando agora nesse momento. E que vocês saibam de uma coisa, me perdoa pelo português, mas não é falar bonito que vai para o céu. Nós estamos aqui porque cremos naquele que vem buscar a igreja um dia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento que Tu reservaste para que nós estivéssemos aqui juntos na Tua casa. Senhor, muito obrigado, Deus. Abençoa cada um agora nesse momento. Eu te agradeço por cada palavra que Tu colocaste em nossos lábios aqui. Muito obrigado, Senhor. Agora Tu vai levar-nos em paz. Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, irmãos. Que Deus te abençoe. O pastor Jorge vai estar louvando agora, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau. Eu quero ser como Davi, Senhor, que como a pedra ele venceu o mal, como Moisés que o mar atravessou, e do outro lado Miriam dançou. Não quero ser como aqueles ossos secos, quero ser como aquele que profetizou. Não quero ser como aqueles ossos secos, quero ser como aquele que profetizou. Sadraque, Mesaque e Abednego foram pra fornalha e não se queimou. Se você chorou a noite toda, glorifica que o dia amanheceu. Laraiá, toma posse da tua vitória. O inimigo não rouba o que é teu. O inimigo não rouba o que é teu. O inimigo não rouba o que é teu. Se você chorou